Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Vamos começar agora a fazer uma revisão sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, não podemos esquecer que é um ponto marcante dentro do contexto mundial. Ela veio a modificar as relações, principalmente do espaço de trabalho, e esse espaço de trabalho proporcionando a todos os nós outras potencialidades frente a todas essas relações que o mundo contemporâneo vivenciou. Lembrando, localização geográfica. A Revolução Industrial ela tem como berço a Inglaterra. Quando a gente relembra a Revolução Industrial, nós temos vários fatores que vão influenciar nossa vida. Lembrem sempre, a Revolução ela tem eixos principais através lá do século 16 e 17, onde a Inglaterra passava por transformações econômicas, sociais, políticas que influenciavam principalmente seu pioneirismo. Lembre que ela tinha uma potencialidade muito grande relacionada aos mares, onde houve uma expansão do comércio e de uma indústria naval muito forte. Essa indústria naval ela vai proporcionar todo esse desenvolvimento que posterior vai fazer a comercialização dos produtos. Na relação interna, nos campos, houve um aumento da criação de ovelhas que garantiu, principalmente em grande quantidade, a lã necessária para a nascente da indústria têxtil. E esse é um ponto fantástico. No campo político, que é o campo da organização social, nós vamos ter a burguesia consolidada a sua influência após as revoluções inglesas. Esses pontos são chaves para a nossa compreensão. Também podemos verificar, entre as maiores mudanças da Revolução, estão relacionadas ao que, principalmente? Nós vamos ter a concentração do trabalho e a divisão das tarefas. Lembrem, anteriormente nós tínhamos dentro de um contexto uma sociedade artesanal que com características domésticas. Posterior, essa sociedade ela começa a se organizar em pequenos grupos, criando-se as primeiras indústrias manufatureiras. Lembrem, mãos, as manufatureiras elas vão potencializar o trabalho de um grupo pequeno de artesãos, onde começa a ter a figura do patrão. Este patrão perde lugar para o industriário, onde surge a ideia da maquinofatura. A gente fazia aquela relação em sala de aula, onde, de um lado, anteriormente à maquinofatura, quem ditava a hora do trabalho era o sol, por isso a expressão de sol a sol. Atualmente, dentro do contexto da Revolução Industrial, é a máquina que vai fazer com que pessoas, adultos, crianças, trabalhem 12, 14 até 16 horas por dia. Dentro dessa ideia, nós não podemos esquecer que entre as principais invenções dessa Revolução Industrial, nós temos a máquina a vapor. Essa máquina a vapor que ela vai desenvolver uma capacidade de trabalho diferente do que nós tínhamos antes dentro de um contexto. E tem uma passagem que eu anotei aqui que é muito importante para a gente reforçar. O fato marcante da Revolução Industrial foi o que ela ter iniciado como era da produção em massa para atender às necessidades das massas. Os assalariados já não são mais pessoas trabalhando exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras. São eles mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa depende do consumo da massa. Em um livre mercado, não há uma só grande empresa que não atenda às necessidades das massas. A própria essência da atividade empresarial capitalista é de promover para o homem comum. Na qualidade de consumidor, o homem comum é o soberano, que ao comprar ou ao se abster da compra, decide os rumos da atividade empresarial. É importante, esse é um texto retirado de um economista austríaco, von Mises, que ressalta o seguinte: a importância das massas no trabalho assalariado para consolidar a revolução. Esse trabalho assalariado é um trabalho relacionado à produção. O salário vem com a ideia da revolução. A revolução ela proporciona à sociedade contemporânea uma ideia principal de termos uma necessidade de pagar pelo trabalho do servidor. Dentro dessa ótica, nós vamos ter algumas definições importantes para se trabalhar. Quando a gente fala da revolução, nós temos que compreender também que essa revolução ela tem uma figura
muito triste dentro do contexto que é o trabalho infantil. Por quê? As crianças trabalhavam mais de 12 horas, não tinham acesso à escola. Isso fez com que, com o tempo, esse artesão que se transformou no manufatureiro e vai para a maquinofatura ser o proletariado. Esse proletariado é uma das classes sociais que vai estar em oposição a quem? A burguesia, que era quem ditava as relações das máquinas. É importante nós entendermos que aí surgem movimentos, assim como o movimento denominado de ludistas, em homenagem a Luds, que foi denominado também de movimento dos quebra-máquinas. Também temos que entender que nesse momento nós vamos ter movimentos relacionados à força do operário. Esse movimento denominado de sindicato, onde o que? O sindicalista ele se une, o operário se une em prol de requerer uma melhor jornada de trabalho, melhores condições, que a criança não trabalhe, que a criança estude. Todos esses fatos são desejados através da formação dos sindicatos. Mas nós também vamos ter o surgimento do movimento cartista. Esse movimento cartista que queria que o operário fosse o representante dos anseios de quem? Do próprio operário. Não podemos imaginar que a burguesia iria lutar por os interesses do proletário. Quem iria lutar pelos interesses do proletário deveria de ser alguém relacionado ao próprio movimento. E aí que está a relação do movimento cartista. Lembrem que nós temos dentro desse contexto da Revolução Industrial duas classes, a burguesia e o proletariado. Sempre nos nossos estudos eu procuro relacionar o seguinte, que nesse momento nós vamos ter a consolidação do processo de industrialização na Inglaterra, que ele é ocorrido na primeira metade do século XIX e está relacionado principalmente a fatores que vão proporcionar o quê? O êxodo rural, a saída do campo para a cidade, onde esse campo também vai ser utilizado principalmente para a criação das ovelhas e dessa criação a retirada da lã, que vai ser um dos grandes produtos da indústria têxtil, que vai potencializar todas essas relações. É importante que o nosso aluno faça essa relação e traga também algumas coisas importantes que nem a gente anotou aqui. Quais são as consequências da revolução? A revolução ela também começa a trabalhar um fato que atualmente se desenvolve muito, que é o problema relacionado à poluição do meio ambiente, porque nós vamos ter um grande número de pessoas ocupando um espaço que antes não era ocupado, e aí nós vamos ter um desregramento do espaço urbano, e esse espaço urbano vai repercutir através de impactos ambientais que nem a gente trabalhou durante as nossas atividades. Essas atividades elas vão fortalecer principalmente todo um ambiente dentro da revolução. É importante que nós compreendamos com os nossos alunos as invenções que a revolução proporcionou. Lembrem lá, a máquina calculadora, a máquina a vapor, a locomotiva, todas aquelas que nós trabalhamos, elas procuraram interligar para vocês fazerem a relação do que foi potencializado lá na Revolução Industrial e que ainda hoje faz parte da nossa vida, sendo através principalmente de inovações dentro de invenções lá do período da Revolução. Por isso, deem uma olhada lá, que isso aí vai ajudar muito para a nossa compreensão. E também a gente tem que estar preparado para compreender principalmente quais são os fatores que potencializaram a Inglaterra frente a essa revolução. Lembre, forte setor naval, tu tinha um espaço relacionado ao espaço geográfico. Quando o governo inglês começou a desapropriar terras do proprietário rural para a criação da ovelha, o espaço para a agricultura, todos esses fatores, e também ter as reservas, principalmente, que vão potencializar as reservas minerais, que são grandes fatores também para essa indústria necessária. E lembrando também que a gente sempre quando estuda, eu procuro verificar com o aluno qual a influência dessa revolução industrial na nossa vida. Todos esses fatores eles influenciam de uma forma ou outra dentro desse contexto. E esse contexto ele tem que compreender o seguinte, como
como que a máquina faz parte da nossa vida. Certo, pessoal? Obrigado. Mais um vídeo proporcionado pelos nossos apoiadores, onde a gente tem o grande objetivo de poder levar a várias pessoas, independente do lugar onde eles estejam, essa informação e auxiliar na aprovação de você na sua aluno. Um abraço e até o próximo vídeo.